Aqui o Guerra pela Uber, do Mike Isaac, tá? Esse jornalista aqui esse jornalista do New York Times, né? Vamos receber aqui o nosso convidado aqui, Enzo Mizumoto Ferreira. Ele vai discutir aqui, vai conversar com a gente desse livro que ele está lendo. Aqui é o momento do nepotismo aqui. Ele é meu filho, que tá... Enzo Mizumoto Ferreira, está aqui entre nós. Deixa eu colocar aqui senão vai dar o problema aqui de eco. Aqui tem que colocar o fone de ouvido. Ele está lendo esse livro, né? E é muito interessante aqui para a gente discutir a questão da precarização desse capitalismo de plataforma. Aí, com a palavra aqui, temos Enzo Mizumoto Ferreira. Então, pode começar. Então, a palavra é sua agora. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né? Enfim, de poder estar aqui falando um pouco sobre o livro que eu estou lendo. Uma responsabilidade falar, estava acompanhando a live aqui também. Enfim, mas vamos falar do que interessa. O livro é bem interessante, assim, porque ele vai como é um texto jornalístico, é bem tranquilo de ler, e ele vai narrando, assim, toda a trajetória. Então ele começa falando sobre o Travis Kalanick, que é o principal CEO, né, da empresa, da Uber. Ele vai falar sobre a história dele, que ele nasceu em 1978 na Califórnia, numa família de classe média alta, e fez faculdade na Universidade de Los Angeles em Ciências da Computação e Economia, só que no finalzinho da faculdade ele largou o curso para se dedicar inteiramente, exclusivamente à startup que ele estava começando, que chamava ScoreNet, só que acabou não dando certo, ele acabou tendo que fechar as portas. E aí, um tempo depois, ele acabou conhecendo um empresário que já tinha grana, já era famoso, que se chamava Garrett Camp. E esse empresário, ele estava revoltado que ele não conseguia pedir táxi, ele achava muito difícil chamar táxi no centro de São Francisco. E aí veio com essa ideia, eles acabaram se encontrando, o Kalanick e o Garrett Camp, e eles tiveram essa ideia de começar essa startup que a gente conhece, né, que é a Uber, que inicialmente ela era para ser feita só para as pessoas de classe alta, né? Inicialmente era um serviço que seria para as pessoas, enfim, sendo de festas, baladas, eventos importantes, pedirem um carro de luxo, uma limusine, uma BMW, enfim, com isso conseguirem se locomover mais fácil, muito mais rápido que o táxi, enfim. E eles também, importante dizer que eles surfaram na onda do iPhone, né? Que naquela época o iPhone tinha sido criado, o iPhone 4, que era o lançamento da Apple. Enfim, e aí eles se aproveitaram para criar um aplicativo com essa funcionalidade. E é interessante que o livro ele vai narrando, assim, também como que foi o crescimento, né? Então, a Uber, ele vai falando totalmente como a Uber se utilizou de, assim, mecanismos que teoricamente são ilegais, né, para ir entrando nos mercados, como, por exemplo, o dumping, que é aquela estratégia de operar em prejuízo para acabar com a concorrência, né? Ele vai falar também sobre a forma que a Uber utilizava de desrespeitar totalmente as leis das cidades, dos estados em que ela ia entrar, né? Para justamente se conseguir quebrar os sindicatos dos taxistas, né? Que eram muito fortes, e também outras empresas concorrentes, né? Enfim. E além disso, também, o livro ele vai falando sobre como que ocorreu a expansão da Uber além dos Estados Unidos, né? Que, enfim, lá dentro da cidade, depois que a Uber viu que dava para operar fora de São Francisco, né? Inicialmente ali na Califórnia, ela foi expandindo entre os Estados Unidos, nas cidades, estados dos Estados Unidos, e acabou também saindo para fora, como a gente conhece aqui no Brasil. E tem uns casos interessantes que eu queria falar um pouco sobre, que o CEO ele era muito ambicioso, né? Ele achava que a Uber ia dominar o mundo, ia revolucionar a forma como as pessoas se locomoviam.
E ele foi começando a abrir os mercados, enfim, e a Índia foi o... Na verdade, a Ásia como um todo era uma ambição dele. E aí teve uma história na Índia que o livro conta, né, o autor conta, que como a Uber começou a desbancar os taxistas, os taxistas começaram a perder emprego e tudo mais e tiveram que entrar para esse serviço da Uber para continuar com o trabalho deles, né, de motoristas e tudo mais. Só que Uhum. a remuneração desses motoristas era muito baixa, né? E aconteceu uma história que o livro conta de um motorista que se suicidou porque ele não tinha condição, a remuneração dele não conseguia pagar a taxa de aluguel do carro que ele utilizava para trabalhar. Ele acabou se suicidando e aí os motoristas, né, de aplicativo da Uber se juntaram, pegaram o corpo do cara e jogaram na frente da porta da Uber, né? Eu esqueci Nossa. da cidade, mas da porta da Uber, né, nessa cidade da Índia. E aí tiveram vários outros casos, em Las Vegas, por exemplo, que os taxistas, o sindicato dos taxistas eram vinculados com crime organizado na região, tiveram casos de agressão, de violência, então eles batiam mesmo nos motoristas de aplicativo da Uber para desincentivar e até amedrontar novas pessoas de entrarem para o serviço da Uber, para eles não desbancarem os taxistas, né? E na Itália teve um caso curioso também que ele conta que os taxistas eles chamavam Uber pelo aplicativo e assim, no final da corrida eles espancavam os motoristas, tacavam fogo no carro, Nossa. justamente para ir desincentivando e amedrontando os motoristas de continuar no serviço, né? E, enfim, além disso, toda essa questão que envolve muita violência e é como se fosse uma guerra mesmo, né? Essa coisa de Se fosse máfia. exatamente, uma questão muito de guerra mesmo, de entrar em mercados e conquistar, acabar com a concorrência. É bem louco essa coisa enfim, de como funciona nessa lógica capitalista de concorrência e tudo mais. E também o livro vai contar sobre como era o ambiente, né, corporativo da Uber, como que eles lidavam internamente com essas coisas. E aí eu estava até acompanhando a live aqui antes de entrar, que você estava falando sobre aquela coisa da seita, né? Aham. Como o conceito de seita, ele vai muito além do que é vendido pra gente, né? Aquela coisa que você falou não é algo só religioso e tudo mais, que a gente vê como pessoas loucas e pá. E no caso da Uber não é diferente, né? Totalmente atrelado a essa visão que o próprio CEO, o Travis Kalanick, representava, que era essa visão, né, machista, totalmente, né, masculinizada. Até o livro conta que o quadro da Uber de funcionários, assim, era 30%, 20% de mulheres o quadro de funcionários da Uber. Então era uma cultura totalmente machista e misógina. Então ocorria casos de assédios, teve várias Uhum. durante os últimos anos, de funcionárias que entravam e eram assediadas pelos chefes, gerentes, que, enfim, estavam no nível hierárquico maior. E, enfim, aí continuando falando sobre essa questão da seita, eu queria ler uma parte do livro, que é justamente sobre isso. Era um evento que o Travis Kalanick ele fez para comemorar, se não me engano, era a comemoração que a Uber atingiu $1 bilhão em valor de mercado, né? Que normalmente Uhum. nesse mundo corporativo. E ele estava fazendo um evento em Las Vegas, num prédio lá, tudo chique, chama todos os funcionários da Uber. E aí ele apresentou os princípios da Uber, né? Ele era um cara que era Uhum. ensinado pelos outros CEOs, né? Tipo Jeff Bezos, da Amazon, o Steve Jobs também da Apple, mais. E aí ele apresentando os princípios da Uber e é muito legal para a gente entender tipo como funciona esse mundo corporativo, né? E aí vou ler os princípios, são 14 princípios, né? O primeiro é sempre na marra, tenha aposta alta e ousada, celebre cidades, obsessão pelo cliente, de dentro para fora, deixe os criadores criar,
faça magia, meritocracia e meter na cara, liderança otimista, confronto consciente, super empolgado, mentalidade de campeão, vitória e seja você mesmo. Então, E no final, seja você mesmo, né? A gente fez toda essa lista, mas no final você tem que ser você mesmo. Pois é. Mas é muito louco para a gente, né, para entender como que funciona, né? O livro é muito bom por causa disso. A gente percebe como funciona esse mundo corporativo, qual que é a lógica que está por trás e o ambiente enfim, que as pessoas estão inseridas ali dentro. Tem uma pergunta aqui para você, aqui do Jeca Risada, deixa eu colocar aqui na tela. Ó, essa pergunta aqui, Enzo, o livro fala da tática de tratar taxistas como empreendedores? Cara, assim, eu não terminei o livro, mas o livro ele faz, como é uma narrativa bem jornalística, ele vai meio que datando como que foi acontecendo as coisas e tudo mais, mas em alguns pontos o autor, né, o Mike Isaac, ele comenta e assim, ele fala mais num tom de crítica, né? Então, ele vai como os motoristas da Uber são explorados e tudo mais, toda essa questão das taxas. E eu não, até o momento, não li nada sobre essa tática de taxar os taxistas como empreendedores, né? E hoje em dia até taxar os motoristas da Uber como empreendedores, né? Que é a narrativa que está em dia. Isso dessa multa que vai ser aplicada para a justiça e aplicar aqui na Uber no Brasil e a questão de que a Uber tem que registrar todos os motoristas e a crítica que estão falando, essa multa elevadíssima fora da realidade. Você tinha contado uma coisa, né, a respeito do rendimento da Uber aqui no Brasil. Sim, quando saiu a notícia, eu fiquei sabendo lá no trabalho, um dos funcionários lá veio falar comigo comentando, né, com a gente, e aí eu fui pesquisar, né, porque eu não tinha chegado a ver, e a decisão do TRT era que a Uber tinha que pagar 1 bilhão em indenização pela uma multa, né, enfim, por vários motivos, e regularizar os funcionários até o final do ano, né? Tinha 6 meses para regularizar todos os motoristas de aplicativo, que, se não me engano, são mais de 500 mil, né? E eu fui, na matéria, né, que eu li, se não me engano, era do UOL, tava falando que entre 2014 e 2021, a Uber só aqui no Brasil conseguiu, operou, né, teve uma lucratividade de 100 bilhões de reais, né? Só aqui no Brasil. E aí a multa foi aplicada considerando 1% desse valor total lucrado, né, de 2014 até 2021. E aí eu fiz umas contas só para ter uma ideia de quanto a Uber ia lucrar, assim, dividindo por 7, né, que são os meses de operação, dá aproximadamente um pouco mais de 13 bilhões de dólares, de reais. E aí, se a gente dividir por meses, né, que são 12 dias no ano, a Uber fatura praticamente o que ela vai pagar de indenização, ela fatura por mês aqui no Brasil. Então, assim, para a gente ter uma ideia de quando a gente vai ver os valores, a gente acha um absurdo, né? Porra, a organização de multa, que absurdo, não sei o quê. Mas isso ela fatura, né, fazendo as contas, em 1 mês de operação só. Em um mês de operação, que a mídia está tratando como uma coisa absurda, exorbitante, aquela coisa do Estado interferindo na livre iniciativa, tal. 1% do rendimento dela. 1%, é complicado. Que fatura em um mês. Muito bem, senhor Enzo Mizumoto está aqui estreando aqui na Live Cine Gnose 360, aqui na sessão aqui dos livros que o humilde blogueiro comprou, mas aqui também que o meu filho aqui, o Enzo Mizumoto, FEA USP, né? uma cria aqui da FEA USP, ele é que me trouxe essa capa aqui que abriu, né? A revista do centro acadêmico aqui da Caxias. Sim. Do centro que me trouxe a revista aqui, que é a síntese perfeita. Até estava comentando aqui na abertura da live, né? Essa capa que é a síntese perfeita do que o Lula está tentando fazer aqui, né? Tentando equilibrar um monte de coisa ao mesmo tempo, simultaneamente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora. É isso aí, muito obrigado, Enzo. Valeu, muito bacana.
Então, até você terminar o livro, né, realmente, mais conclusões que você tenha, você participa aqui com a gente. Imagina. Legal. Valeu, Boa Enzo. noite. Valeu, obrigado, hein? Boa noite. É isso aí, gente. Participação aqui. Momento nepotismo aqui da Live Cine Gnose 360. Bem, que agora ele é um graduando, né? Já está com nível superior, então participa aqui da Live Cine Gnose 360. É isso aí, aqui o livro, né? Um livro bem interessante. Também cheguei a dar umas folheadas, né? Aqui nesse livro, A Guerra pela Uber. É bem interessante esse livro. É aquelas as coisas as